Olá pessoal, a gente está hoje aqui mostrando os mixers digitais da Skypix e a linha que a gente está abordando hoje é a SK-MD e aí você vai ter os modelos 1206, 1606 e 2406. Então são mixers de 12, 16 e 24 canais. Começando aqui, quando a gente fala que a gente está usando o modelo SK-MD1206, o que a gente tem aqui? A gente tem um mixer de 12 canais. Temos 8 canais mono e as entradas delas são XLR, ou Canon, muitos conhecem como Canon. A conexão XLR e Canon são a mesma coisa, isso indica um conector balanceado, ou seja, o sinal ele é um sinal de baixa impedância, onde você tem positivo, negativo e terra. O que isso significa na prática? Na prática, você tem um sinal mais protegido de interferência por causa de rede elétrica. Às vezes você não tem aterramento e vem sujeira na energia elétrica, e como o microfone não tem terra, o cabo de microfone não é balanceado, você está sujeito a ruídos de interferência de AC, o famoso hum de AC. A outra coisa é que você também, com uma conexão que não é balanceada, onde você só tem o positivo e o negativo, você tem um cabo coaxial. Isso significa que você está muito mais propenso a ter interferência de rádio. Então você pode, no seu microfone, de repente pode entrar um sinal de rádio. Algumas vezes isso pode ser um sinal de rádio muito forte, muito claro, se você tiver uma emissora de rádio muito perto. Outras vezes não vai ser aquele sinal bem nítido que você está pegando uma emissora de rádio, mas você vai ouvir um ruído, alguma coisa estranha no seu som, e isso pode ser uma interferência de RF. Então, a conexão balanceada é sempre aquela que você deve usar ou que você deve encorajar o seu cliente a usar, porque é o que vai te dar um sinal mais limpo. Aproveitando ainda esse início do nosso vídeo, o áudio que você está ouvindo aqui é o áudio da própria mesa. Então, o meu microfone está entrando no canal 1, você pode ver que o sinal está indo e voltando, e a gente está fazendo canal 1 vai para o master da mesa sai por esse cabo USB-C, pela porta OTG, e vem para o celular que a gente está gravando esse vídeo. Então, isso para dar uma experiência muito mais real para vocês, da qualidade do produto, das funções que o produto pode oferecer. Então, fica isso, nós vamos falar dessa porta OTG daqui a pouco, de como utilizar ela, mas isso a gente vai avançando. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 8 canais mono, então você tem aqui os canais de 1 a 8 são canais monos, 9, 10, 11 e 12 são canais estéreo. E uma peculiaridade são que esses canais estéreo, eles não têm o conector XLR, o Canon, eles só vão ter o conector P10. Alguns também conhecem essa conexão como TRS, né? Que é o Chip Ring Sleeve, que é um conector P10. Outros chamam também de P10 estéreo, mas ele na realidade teria a possibilidade de balancear o sinal em um conector P10. Isso a gente pode falar numa outra ocasião, explicar exatamente as vantagens disso. Nesse caso aqui, nós temos uma conexão não balanceada na entrada desses canais externos. Então você vai ter 2 conectores P10, fêmea, né, o jack, onde você vai entrar com um instrumento, você pode entrar com um player. Hoje em dia está difícil você ter um CD player, tape deck, então nem se fala, mas você pode ter um aparelho de celular que você ainda vai usar um conector P2
e vai entrar com 2 conectores P10 e você vai usar essas portas estéreo daqui, e esse canal também tem a possibilidade da conexão RCA. Daí vai ter aqui, você está acompanhando nos detalhes desse vídeo também, você vai poder ter essa visualização. Isso nós ainda estamos falando de input, eu não quero avançar ainda para as funções de output, mas eu queria continuar ainda nessa seção de input. Então, em todos os canais, nos 12 canais que a gente tem aqui, isso vale para os modelos de 16, então a de 16 nós vamos ter 12 XLR, a de 24 nós vamos ter 20 XLR, 20 canais mono, mais os estéreo. Então, tá tudo caminhando dessa forma aqui. Então, voltando nos inputs, o que a gente tem aqui? A primeira coisa que a gente encontra num canal de input, a gente tem um botãozinho que chama pad. O que funciona? O que significa o pad? Olha só, presta atenção, quando eu apertar o pad, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o meu sinal foi embora. Quando eu apertei aquela tecla pad, o que aconteceu? O meu sinal praticamente foi embora. Ele atenuou. Então, essa chavinha pad é um atenuador. O que significa que eu vou diminuir uns 20 decibéis do meu nível de sinal. Beleza, para que serve isso? Às vezes você tem uma fonte sonora que você vai ligar aqui, que ela é muito forte. Então, o que poderia ser isso? Um contrabaixo, uma guitarra, um teclado. Normalmente os teclados vêm com um sinal muito forte. Você poderia ter um CDJ de um DJ. São várias possibilidades de instrumentos, de microfones, algum microfone, um shotgun, ou um outro microfone que tenha um nível muito alto, ele tem um pré nele mesmo muito alto, e o sinal já chega muito quente, que o próximo ajuste que a gente tem, que é o de ganho, que controla o nível de entrada, mesmo todo ele fechado, ele não é suficiente para atenuar o sinal. O sinal já distorce quando entra no seu canal. Então, você tem essa tecla, esse atenuador, que é o pad, que ele faz essa atenuação para que você tenha range. Vejam bem agora, eu vou acionar o pad e vou continuar falando, compensando o ganho até que chegue mais ou menos no mesmo nível que eu estou falando aqui. Preste atenção nisso. Atenuei, o nível está muito baixo, eu vou subindo, 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 até que chegou o meu som, no mesmo nível que eu tinha. Se eu tirar o pad agora, vai distorcer tudo. Eu vou fazer isso muito rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Quando eu faço isso, estoura. Então, essa é a função da nossa tecla pad. Ele é um atenuador. Ele reduz o sinal. A gente já mostrou aqui que a gente tem o próximo controle é esse ajuste de ganho, né? Então está escrito aqui gain. Ele controla o nível de entrada, o que entra no canal. Então a mesa ela obedece um determinado sentido. Então o sinal entrou e ele vai passar pelo atenuador, pelo ganho, pela seção de equalização. Aí eu tenho a seção de auxiliares, eu tenho a seção que manda os sinais para os efeitos, e até o meu volume aqui, o meu fader, que é o controle do nível de saída. Então, esse fader, ele controla o que sai para a minha mix. Então, a gente está falando sobre dos ganhos. Então, o meu potenciômetro de ganho, ele tem o objetivo de regular a quantidade de sinal que vai entrar na mesa. Certo? Logo abaixo, a gente tem uma chave onde eu
faço um corte de equalização. É um filtro, ele seria um high pass filter, então ele vai cortar tudo que tem de 20 ou 30 Hz até 80 Hz. Isso normalmente o quê? É a região de grave. Então são os puff, 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 puff nos microfones. Então quando você aciona aqui, você está cortando grave. Isso em microfone é uma função que você deve usar, porque a voz humana não vai falar nessa região. Mas se você está usando um teclado, um contrabaixo, tudo isso você vai precisar disso. Logo em seguida, a gente tem a seção de equalização. Então, é muito tranquilo a seção de equalização numa mesa. Nessa mesa específica, nessa linha, a gente tem uma equalização paramétrica. O que significa essa equalização paramétrica? Eu tenho na região dos médios, eu tenho um potenciômetro que eu escolho a frequência, que vai de 250 Hz até 5 kHz. E aí, o que isso significa? Que quando eu posso escolher uma determinada frequência e o potenciômetro de baixo, ele dá ganho. Percebam como está mudando o som da minha voz. Eu estou aqui na região de 2,5 e eu estou agora atenuando, tirando o ganho da frequência de 2,5 e estou agora dando ganho na frequência de 2,5. Olha como altera o som da minha voz. E isso pode ir para uma região mais médio agudo, até mais alta um pouco, né? 5 kHz. Como também eu posso virar aqui a frequência totalmente para 250 Hz e ela vai, como acentua a região de médio grave da minha voz. Agora eu vou tirar essa região de médio grave de 250 Hz. Veja como vai ficando mais leve, mais agudo. Então, essa é uma equalização paramétrica. E eu tenho um equalizador, aqui a parte de agudo é fixa em 12 kHz. Alô, 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 teste, teste, teste. E o grave também é um equalizador fixo da banda de 80 Hz. Alô, 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 alô. Ei, 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 ei. Veja que quando eu desligo o meu filtro, o meu high pass filter de 80 Hz, olha como o equalizador de 80 Hz acentua o grave, certo? Então, aqui eu tirei, aqui eu acrescentei. Então, essa é a nossa seção de equalização. Essa é uma seção que eu tenho um equalizador paramétrico e duas bandas fixas. Logo em seguida, nós temos a seção de auxiliares. E nessa mesa, nós temos 4 auxiliares. E você tem aqui uma chave de pré, e quando você aciona ela, ele é pré-fader. Isso está querendo dizer o quê? Que se eu estiver mandando o sinal do meu microfone aqui para um monitor de chão, uma caixa que faz o retorno, independente se eu altero o volume do meu fader, ou mesmo se eu tirar totalmente o volume do fader, o som vai continuar saindo naquela caixa de retorno, naquele monitor. Então, essa é uma das funções para os auxiliares. Retorno, caixa no chão, pode ser um retorno, um in-ear, né, com fone de ouvido, sem fio, com fio. Eu vou usar os auxiliares para isso. O que mais? Eu posso mandar um sinal para gravação através de um auxiliar. Eu posso mandar o sinal para uma outra sala, e isso vai também via auxiliar. Então, assim, o auxiliar, ele é um controle de saída, uma porta de saída que eu tenho controle individual por canal. Ou seja, eu posso fazer uma mix diferenciada da minha mix que eu estou mandando para o master para esses auxiliares. Então, nós temos 4 auxiliares dessa forma. Aquela chavinha pré
serve para isso. Quando ela está solta, quer dizer que esses dois auxiliares, auxiliar um e 2, eles estão pós-fader, o que significa que tudo que eu mexer nesse fader aqui, ele vai alterar no meu retorno. Qual a vantagem de pré e de pós? Se você está usando uma monitoração do cantor, do músico, do preletor, do pregador, da pessoa que está performando, o ideal é que você use ele em pré-fader. Por quê? Porque a alteração que você fizer por causa da mix do som, do salão que você está, da casa de show, da igreja, da live no YouTube, da gravação que você está fazendo, que você está mixando nos faders e no master, não vai afetar o que ele está ouvindo. Porque às vezes a voz dele está muito alta na mix no seu master. E quando você vai abaixar, você altera o que ele está ouvindo. E isso pode prejudicar a performance dele. Outras vezes você quer mesmo esconder, porque ele não gosta de se ouvir, aquele cantor, aquele músico, ele não gosta tanto de se ouvir, mas você precisa do som dele na master. Então você vai dar mais volume, e se isso vai afetar o retorno dele, vai atrapalhar a performance dele. Então, nesse caso, você usa o auxiliar em pré-fader para você colocar somente a quantidade que ele quer se ouvir, sem afetar a mix, e quando você fizer as suas mudanças, não afeta a dele. Quando você está, às vezes você vai mandar um determinado sinal para uma outra sala. Você tem um auditório de 100 pessoas, lotou e você abriu mais uma outra sala que tem mais 30 pessoas. E você vai mandar o sinal para lá. Então, você quer, nesse momento, não que fique fixo, mas que o microfone dele, você tenha o controle no fader, porque de repente a pessoa está falando e ela vai sair para ir no banheiro. Então, você, no seu master, você vai fechar aquele canal. E se você está com seu auxiliar para aquela outra sala em pré-fader, e você fechou o fader, isso significa que a hora que ele estiver no banheiro, o sinal está saindo lá naquela outra sala. Se você deixou o auxiliar em pós-fader, quando você fechou o fader, quando você não tem mais volume nenhum no fader, acabou o som naquela sala também. Então, essas são duas formas de você trabalhar com o auxiliar, e essa mesa te permite fazer isso, toda essa linha, né, as de 12, 16 e de 24 canais, permite você fazer isso de 2 a 2. Auxiliar 1 e auxiliar 2 tem uma chave pré e pós-fader, auxiliar 3 e auxiliar 4 também tem uma chave pré e pós-fader. Aí você tem logo abaixo, que tem até uma cor diferente nos potenciômetros, tem esse amarelinho, que são os effects, EFX1 e EFX2. E você vai notar que ele tem um colchetezinho na lateral que diz auxiliar 5 e auxiliar 6. O que isso significa? Que essa mesa te dá a possibilidade de fazer 6 auxiliares. Então, como o modelo mesmo fala, 1206, 1606, 2406, ela te dá a possibilidade de ter 6 auxiliares. Poxa vida, nessa aqui eu tenho um cantor e 3 músicos, mas vai ter mais 2 músicos convidados e eu preciso do auxiliar para fazer a monitoração deles. Ou então eu tenho que usar, sei lá, para mandar o som para um side fill, que é um PAzinho que fica do lado do palco, jogando som para dentro do palco para os músicos. Eu preciso mandar um som para uma outra sala. Então, você tem mais 2 alternativas. Nesse momento, essa possibilidade do auxiliar 5 e 6, você tem. Ou você tem os efeitos, que essa mesa tem 2 bancos de efeitos, já vamos chegar neles, ou você usa esses 2 auxiliares. Você pode usar
um auxiliar e ainda tem um banco de efeitos, o que é sensacional, isso, o que é uma coisa super interessante dessa mesa, de você ter 2 bancos de efeitos. Então você pode usar 5 auxiliares e um efeito, ou se você precisa de tudo como auxiliar, você não vai poder usar efeitos, e vai poder usar auxiliar 5 e 6. Ah, mas em uma voz, pelo menos, eu precisava ter efeito. Beleza, eu posso fazer essa escolha por canal. Então, no meu canal aqui, que é o canal 1, eu vou usar 2 efeitos diferentes, não vou mandar para aqueles auxiliares 5 e 6, mas o restante eu vou mandar para o auxiliar 5 e 6. Só na minha voz, eu quero usar os efeitos. Então, essa é uma função muito boa dessa mesa, que a gente pode trabalhar dessa forma. Quando a gente continua, e aí, uma coisa importante a gente salientar é que os auxiliares 5 e 6, você não tem a possibilidade de fazer ele pré-fader, ele só vai funcionar em pós-fader. Isso significa, recapitulando, que o meu fader, quando eu altero, ele altera o que está saindo nos auxiliares 5 e 6, para mais ou para menos, certo? Logo na sequência, a gente tem um ajuste de panorâmico, né, o balanço, que você pode colocar mais para a esquerda, mais para a direita, se você tem um sistema de som estéreo, e aí você pode fazer as suas opções artísticas da sua mixagem. Logo abaixo a gente tem o botão de liga e desliga o canal. Aceso, o canal está ligado. Apagado, ele está desligado. Logo abaixo a gente tem uma chavinha que chama PFL. O PFL, ele é o que controla a monitoração via o fone de ouvido. Eu estou com o meu fone ligado aqui, e ele habilita esse canal para que eu ouça. Se eu apertar o canal 3, eu vou ouvir o canal 3. Se eu apertar o canal 4, eu vou ouvir esse canal. Se eu apertar os dois, eu ouço os dois. Eu vou acrescentando o que eu quero ouvir. E isso é uma função importante para que você determine, você tem 4 cantores e você não sabe qual que é aquela voz que está mais alta, ou que precisa de uma equalização, aonde que está cantando a mulher, aonde que está cantando o homem, porque eles acabaram trocando os microfones. Então, com essa função do PFL, ou da pré-escuta, você consegue ouvir o sinal daquele canal independente. Logo abaixo nós temos as chavinhas que escolhem os subgrupos, nós vamos entrar neles daqui a pouco. Eu tenho a chavinha de subgrupo 1 e 2, subgrupo 3 e 4, e essa chavinha do estéreo é a que manda o sinal do meu microfone para o master da mesa. Se eu apertar essa aqui, se eu soltar essa teclinha, o meu microfone vai parar de sair. E aí, quando eu aperto de volta, eu tenho o sinal do meu microfone indo para o master. Isso tudo se repete em todos os canais da mesa, até mesmo nos estéreo. Nos canais estéreos, o que eu não vou ter é a chavinha o atenuador, aquele pad, eu não tenho nos canais estéreo, assim como eu também não tenho o High Pass Filter, que é aquela chavinha que corta 80 Hz. Certo? No meu último canal estéreo, que nesse caso aqui é 11 e 12, eu tenho uma chavinha que solta, ela está indicando aqui que está funcionando os canais 11 e 12, e apertada, ela significa que está usando o canal USB. O que isso significa? Que eu posso ter, numa porta USB que eu tenho aqui, eu posso ligar um computador e dar um play de uma música do Spotify, do YouTube, e ele entrar via USB diretamente nesse canal. E aí eu tenho um ajuste de ganho, de entrada, eu tenho toda a parte de seção de equalização, endereçamento para os auxiliares, até mesmo para os efeitos. Tudo isso vai funcionar também nessa porta USB.
Bom, vamos agora falar dos nossos bancos de efeito. Essa linha tem 2 bancos de efeitos digitais, são multi-efeitos, e cada banco tem 99 efeitos. Então aqui você tem, os efeitos de reverb, você tem reverb com gate, você tem as funções do doubling, que seria um chorus, e aí você começa a parte de delays, onde você tem os delays que você ajusta o tempo de reflexão, um delay que tem uma repetição, que eles chamam de slap, que é como se você tivesse uma parede muito viva e que o som bate nessa parede e volta. Eu vou tentar mostrar alguns efeitos aqui para você. Deixa eu endereçar aqui o efeito. Oi, oi, oi. Tá, que efeito que eu tenho aqui? Eu tô com 39, esse é um... Opa, fechado. Esse é um delay. Aqui eu tenho os ajustes do tempo de... Vamos para um reverb. Aqui eu tenho reverb. Alô. Agora eu vou ajustar o tempo desse reverb. Ele está com um reverb bem curto. Ei. Vamos mais alto. E aqui... Alô. 1, 2. Ei. Oi. E aqui a gente tem um reverb bem longo. Eu posso ajustar o tempo desse reverb, diminuir, ou aumentar. E aí eu quero só... eu não quero que ele fique tão evidente. Eu posso diminuir o volume que eu mando da minha voz. E aí, aqui. E ele fica mais coeso. Se eu coloco muito volume, isso significa que o efeito continua funcionando por muito tempo. Alô. Aqui tem um reverb mais curto, uma coisa mais fácil de você encaixar numa mix, numa música. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. Vamos lá para cima com o delay. Ei, alô, ei, e aqui você vai vendo, esse é um slack. Então ele tem uma repetição, e ele é um estéreo, então os tempos são diferentes de um canal para o outro. Fica uma loucura, né? Aí eu posso diminuir o tanto que eu mando para o delay, ele fica mais tranquilo. Mas é uma função, e daí você vai usando isso de forma... É uma decisão bem artística mesmo, para você poder valorizar as suas mixagens. E cada banco de efeitos tem o seu master de efeitos. Então você tem efeito 1, né, que é o FX1, e o FX2. E esses 2 bancos de efeito, FX1 e FX2, você pode endereçar eles também para os auxiliares. E aqui você tem aqui os efeitos, você tem uma sessão de uma volta de efeitos, que você pode estar monitorando diretamente na mesa, que vem por esse canal, que é esses Effects Return. E aqui vem a seção do master da mandada dos efeitos. Então, eu tenho um volume de saída individual dos canais auxiliares. E esse aqui é o controle de nível geral dos meus auxiliares. Então, eu estou usando um retorno, e eu quero que todo o volume daquela via de retorno, que ela fique mais alta.
Então, eu vou vir no master de saída e vou aumentar o volume dela. Ah, não, está muito alta, vamos diminuir. Então, esse é o lugar onde eu vou escolher. Não é esse de return aqui, é nesse aqui do send. Então, send, eu envio, ele sai da mesa. E o return é o que volta, o que retorna. Se você estiver usando uma máquina de efeito externa, você vai voltar nesses effects return. Aí, essa mesa me dá a possibilidade de 4 subgrupos. Para que servem os subgrupos? Vocês vão ver que na parte de trás da mesa, onde nós temos todas as conexões de entrada e de saída, eu tenho 4 saídas, 4 conexões para sair com o sinal desses subgrupos. Então, nesse caso, os subgrupos funcionam como 4 saídas a mais. Eu posso... as combinações de grupos que eu fizer aqui, eu posso mandar para uma gravação, eu posso mandar para uma outra via de monitoração, eu posso mandar para a internet, e daí lá tudo subseparado. Então, é um outro set de saídas. E como que eu endereço para lá? Então, onde a gente tem essas chavinhas aqui, do lado de cada fader, em cada canal, eu tenho lá 1 e 2, 3 e 4. E aí, eu acionei a saída 1 e 2. Isso significa que quando o meu controle de pan, o balanço, está no meio, eu estou mandando o sinal desse canal para o grupo 1 e 2. Se eu virar o panorâmico, meu balanço, todo para o lado esquerdo, significa que eu estou mandando o sinal desse canal somente para o grupo 1. Perceba aqui que eu estou com a chavinha do grupo 1 e 2 acionado, o panorâmico para o lado esquerdo, e o grupo 3 e 4 ele está solto, não estou mandando nada para lá, e para o estéreo eu também não estou mandando nada para lá. O que significa isso? Que eu estou mandando esse canal somente para o grupo 1. Por quê? Porque eu vou usar esse grupo, aí eu vou fazer a mesma coisa com o canal 3. Opa! Eu vou mandar o canal 2 e o canal 3 para o grupo 1. Eu vou pegar o meu grupo 1 e eu vou direcionar para o estéreo. Para quê? Eu funciono com isso aqui como um fader que controla esses 2 canais aqui. Então, ao invés de eu mexer em 2 canais para fazer, alterar volume no meu master, eu faço só com um fader e daí eu resolvi isso. E isso eu poderia fazer, eu vou ter uma bateria que eu estou usando 5 canais. Eu vou fazer isso com a bateria toda, eu vou mandar todo mundo para o grupo 1, virei o panorâmico de todo mundo. E agora eu tenho um fader para aumentar o volume geral ou diminuir o volume geral dessa bateria, né? Então eu passei a ter aqui. E se eu tiver com um cabo conectado na minha saída do subgrupo, mandando para a internet, mandando para uma outra caixa de som, para uma máquina que está fazendo a gravação, para uma placa de som que está fazendo a gravação, isso significa que eu tenho tá indo tudo que eu estou mandando para esse grupo, para essa gravação, para outra caixa, e quando eu altero o volume aqui, isso altera lá também. E isso eu posso fazer com esses 4. Eu posso fazer individual, eu posso fazer aos pares, ou posso fazer geral. Certo? Então, para isso que serve os grupos. Para eu fazer um grupo de canais, ou também para eu utilizar esse grupo de canais, se eu resolver colocar todo mundo, eu tenho uma forma de sair com esses sinais da mesa, que podem funcionar como mais canais de monitoração, de retorno, como pode servir para eu poder fazer uma gravação de grupos individuais, seja de bateria, teclados, guitarras, vozes, e daí fazer uma mix separada para a internet, por exemplo. Então, tudo isso o subgrupo me possibilita.
Logo em seguida, que é a nossa seção de master, junto com esses dois vermelhos que são o meu master LR, eu tenho um master mono, que é uma saída mono, que muitas vezes a gente usa isso para um sub, outras vezes a gente usa isso para uma sala, numa galeria, então eu vou utilizar isso dessa forma. Nesse caso aqui, essa saída mono, eu ainda tenho uma outra possibilidade, que eu tenho uma chavinha aqui, que é um LPF, que é o Low Pass Filter. Eu posso acionar ela, e daí eu venho com uma chavinha, uma chave de fenda, e isso não é um erro de projeto, gente, isso é proposital, porque se eu coloco um potenciômetro aqui, a pessoa pode, desavisadamente, alterar os valores disso aqui, prejudicar a sua mix, sem estar entendendo onde está mexendo. Então, com esse potenciômetro aqui, que eu preciso de uma chave, a pessoa só vai mexer aqui se ela realmente quiser, se ela tiver certeza do que ela está fazendo. E o que significa um low pass filter? Isso significa que quando eu acionei ele aqui, por exemplo, ele é um corte de 80 a 120 Hz. Entre 80 e 120, eu posso escolher uma determinada taxa. E isso significa que quando eu aciono essa função, Low Pass Filter, essa minha saída mono, ela vai ter tudo que é acima de 120 Hz, ele vai cortar. Eu não tenho mais nenhum sinal naquela saída mono acima de 120 Hz. Quando que isso me faz uma vantagem? Isso eu transformei a minha mesa num... eu transformei ela num processador para fazer um corte de grave para o subwoofer. Então, eu não vou mandar nada de médias altas, nada de médio, de agudos para o meu subwoofer. Eu só vou mandar o que tiver na minha mix até 120 Hz. Então, é como se eu tivesse um processador de sinais de caixa de som, um crossover, para poder fazer o corte do sub. Então, você tem o seu PA, suas caixas de altas, todas que estão funcionando no master, e eu vou conectar o sub na saída mono, escolher onde que eu quero fazer o corte. Ah, não, a caixa que eu estou usando, ela fala até 100 Hz. Então, eu vou escolher 100 Hz lá e pronto, eu já tenho o meu crossover aqui. Eu não preciso comprar um outro equipamento para poder processar o meu subwoofer. Isso é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Aqui eu tenho ajuste de estéreo sub-out, eu tenho uma saída ali que é um sinalzinho para eu poder mandar do master da mesa numa outra conexão. E aqui eu tenho os canais, dois canais, um canal estéreo, né? Dois canais de entrada que eu posso ligar um outro celular, eu posso ligar, puxa vida, um CD player, que já não existe mais, alguma outra fonte que dá um play, um computador via cabo de áudio que vai entrar ali P10 e entra por aqui. E aí aqui em cima a gente tem uma seção de MP3 e Bluetooth. E essa mesa ela possibilita que eu use essa porta OTG, que é uma porta USB-C, que eu vou mandar o sinal do estéreo dessa mesa, 2 canais, eu mando para o computador para poder gravar. E nessa outra conexão aqui, USB, eu tenho a possibilidade de receber o sinal de um computador, ou mesmo de colocar um pendrive e poder dar play e gravar nele diretamente no pendrive. E controlo tudo por aqui. Logo acima, a gente tem uma porta USB, que diz DC 5 volts, que é para você poder colocar uma lâmpada para você trabalhar com essa mesa com pouca luminosidade ou mesmo no escuro. Logo aqui abaixo a gente tem o conector do fone de ouvido,
e o potenciômetro de ajuste de volume do fone de ouvido. Aqui esse conector XLR que a gente tem aqui é uma seção de talkback. O que isso significa? Eu posso colocar um microfone aqui e aí eu posso conversar no auxiliar 1 a 4. Caso você esteja usando esses auxiliares como monitoração no palco, eu vou falar com o meu microfone nesses monitores. Vou poder falar com os músicos, com os cantores. E eu posso usar esse microfone para falar, quando eu seleciono aqui no estéreo, eu vou falar no master, eu vou falar no PA. Então, essa é uma função de comunicação. E, por último, a gente tem aqui em cima essa chavinha que diz Phantom mais 48 volts, que funciona, ela atua nos canais de 1 a 8, os canais que têm entrada balanceada, que tem o XLR. Ela serve para ativar uma descarga de 48 volts que alimenta microfones condensadores, que são microfones que precisam de uma energia para que a cápsula do microfone funcione. Então, se eu tirar o Phantom daqui, o meu microfone para de falar. Alô, 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 alô. Ei, 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 ei. Alô? Alô, 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 alô. E quando eu acendo ela de volta, o meu microfone volta, porque eu estou usando um microfone de lapela, que é um microfone condensador. E basicamente, gente, é isso que a gente tem dessa mesa. A gente tem as conexões aqui atrás, a gente tem o estéreo sub-out, que é uma saída P10, é uma saída complementar ao meu master que eu tenho em XLR, saída balanceada. A minha saída aquela saída mono, que serve para o crossover, para o sub, ela também é XLR. E aí eu tenho as saídas de grupo, igual eu falei. E essa mesa, ela me dá a possibilidade de canais de insertar um determinado sinal na mesa, nos canais individuais e também nos subgrupos. O que eu poderia insertar? Hoje em dia, a gente já, com o advento das mesas digitais, a gente já não tem usado tanto. Mas aqui, se você ainda tem um compressor ou um noise gate, para você poder fechar os canais da bateria, que você não... para que só abra o canal da bateria quando você está tocando, você tiver esses aparelhos analógicos, você usa essa porta de insert para entrar com o sinal de volta processado. Então, essa conexão, o que é? Tem um conector P10 fêmea estéreo, um jack estéreo, que na ponta dele envia o sinal e no anel dele o sinal retorna. Então, é como se você tivesse dois conectores. E do outro lado, no compressor, no noise gate, você vai ter dois conectores mono. Um você vai colocar no input do compressor ou do noise gate e o outro na saída. E ele vai devolver o sinal processado. Ele recebe o sinal que saiu da sua mesa sem processamento, ele processa o sinal e devolve para a mesa e entra através dessas conexões que diz aqui insert, e está escrito insert I/O, insert input e output. E a gente tem isso individual por canal nos canais mono, os canais estéreo não possuem, e nos grupos. Porque eu poderia pegar aquele grupo que eu fiz de bateria, de vozes, de guitarras, eu poderia insertar um compressor. Isso é uma possibilidade. Uma outra coisa que a gente pode fazer com essa saída insert, com essa porta de insert, aí eu dependo de um cabo especial, onde eu vou fazer, não vou voltar com o sinal para dentro da mesa, então é onde eu preciso desabilitar o sinal de retorno e só usar o sinal de send, e aí eu posso mandar esses sinais, por exemplo, individuais, para uma outra mesa
é como se fosse um split. Eu vou splitar os sinais de que isso me serve? Eu posso fazer a mixagem em uma outra mesa, totalmente independente da mixagem que eu estou fazendo nessa mesa aqui. Bom, gente, basicamente é isso que a gente tem nessa linha, SK MD 1206, 1606 e 2406. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.